Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde à terceira aula do nosso mini curso de redação para imigrantes e refugiados. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre coesão e coerência. Vamos lá? As duas coisas se referem ao texto. Então a gente está falando de coesão e coerência textual. E elas são formas de organizar o seu texto, então elas vão ter que sempre andar juntas. Primeiro, vamos entender o que é coesão. A coesão se refere à estrutura do seu texto. Então a gente está falando de mecanismos linguísticos, como seriam as conjunções, as preposições, os pronomes. São palavrinhas que vão garantir que seu texto tenha uma fluidez. Então ele tenha um bom ritmo de leitura e não se repita demais. Então a coesão é essa estrutura que vai garantir uma rapidez de leitura, vai garantir que seu texto não se repita. E a coerência? O que é a coerência? A coerência, a gente está falando sobre a lógica do seu texto, sobre ideias, sobre o sentido geral dele. Então a gente está pensando em como construir o seu texto de uma maneira que o seu leitor consiga entender. Qual é a ordem de argumentos que você vai colocar, se esses argumentos fazem sentido, e isso seria a coerência. Então, a gente consegue ver que a coesão e a coerência sempre andam juntas, né? Um texto tem que ter as duas coisas. Eu preciso construir um texto lógico, que faça sentido, e para isso eu uso desses recursos linguísticos, esses recursos gramaticais para fazer o meu texto. Então, a coesão seria essa parte estrutural do meu texto. É usar os conectivos adequados, os pronomes adequados, os advérbios adequados. E a coerência é ver a lógica do meu texto, é construir esse texto de uma maneira que ele faça sentido e que esteja muito claro. Então vamos ver alguns elementos sobre cada uma dessas coisas? Primeiramente, a gente vai ver sobre a coesão e os elementos de coesão de um texto. A primeira coisa são as reiterações e referências. E a gente vai ter duas coisinhas, a anáfora e a catáfora. O que seriam isso? Vamos ver com calma, sem desesperar com nomes, né? A anáfora são elementos, por exemplo, pronomes que vão se referir a coisas que já apareceram no seu texto. E a catáfora vai antecipar elementos do seu texto, então que eles ainda não apareceram. Mas o nome não é tão importante, você não tem que saber se é uma anáfora ou uma catáfora. O importante é entender como isso funciona. Então vamos ver alguns exemplos para entender melhor. O nosso primeiro exemplo é: João e Maria foram passear. Eles foram na casa da avó. Então a gente tem primeiro João e Maria. E depois a gente não repete o nome João e Maria, a gente fala eles. Então eles está se referindo, puxa de volta esse sentido, João e Maria. Então eles retoma João e Maria. Isso fica claro para vocês? Vou repetir a frase. João e Maria foram passear. Eles foram na casa da avó. Então, a gente pode usar isso para retomar coisas que já apareceram. Eu posso falar: a Maria gosta de chocolate. Ela vai fazer um bolo de chocolate. Então, ela se refere a Maria. E agora, o outro caso seriam a gente antecipar coisas que não apareceram no texto. A nossa frase é: eu só quero uma coisa, férias. Então, eu só quero uma coisa, mas eu não sei que coisa é. Daí eu falo o que é, férias. Então, uma coisa antecipa esse elemento, que é férias. Então é isso, anáfora e catáfora é esse uso de usar pronomes ou outras palavrinhas que consigam ou retomar alguma informação do texto ou antecipar uma informação do texto. Porque assim eu não vou ficar repetindo, eu não preciso falar toda vez João e Maria, João e Maria. Eu posso falar eles, eu posso às vezes omitir também na frase, né, se já tiver claro quem é o sujeito. Agora a gente pode pensar em outro tipo de recurso, que
que são as substituições lexicais. O que isso significa? São substituições de vocabulário. E para isso a gente pode usar de sinônimos e antônimos. O que é cada uma dessas coisas? O sinônimo são palavrinhas que têm um sentido parecido com a palavra que você já usou. Então você consegue substituir uma pela outra. Por exemplo, agora mesmo eu falei de substituição lexical ou substituição de vocabulário. Então, léxico é um sinônimo de vocabulário. Então, são palavras que têm sentido parecido. Isso são sinônimos. E os antônimos? Os antônimos são o oposto do sinônimo. São palavras que têm um sentido oposto uma à outra. Então, bonito e feio, velho e novo. Palavras assim são antônimos. Então, no seu texto, você pode usar desses recursos de trocar palavrinhas para não ficar uma coisa muito repetitiva, né? Mais um recurso são os conectores, que são palavrinhas que vão juntar duas orações, ou seja, duas frases. Elas vão fazer a ligação entre partes do texto. Esse é o tópico da nossa próxima aula, da aula 4. Então, se você quiser se aprofundar mais, depois de terminar de assistir essa aula, vai na aula 4 e aprender um pouco mais sobre eles. Mas o que você tem que saber sobre os conectores é que é onde entram as conjunções, que são elementos, por exemplo, mas, porque, então, o que, também. São coisas que vão ligar duas ideias. Outra coisa importante, além dos conectores que a gente viu e que você pode se aprofundar na aula 4, como eu falei, são os tempos verbais. Então, se eu estou falando de alguma coisa no passado, por exemplo, todos os tempos dos verbos têm que estar no passado. Todas as minhas referências têm que estar no passado. Se eu estou falando do futuro, a mesma coisa. Essas referências têm que todas estar no futuro. Eu não posso misturar porque a gente vai perder a lógica, a gente vai deixar um texto confuso. Então, por isso que entra na questão da coesão. Então, esses elementos que eu comentei são os elementos mais importantes para a coesão. E o que é a coesão mesmo? Vamos retomar. A coesão é sobre a estrutura do seu texto, é usar a gramática da língua a favor de construir uma ideia lógica, clara e objetiva. Agora vamos ver sobre a coerência. Lembra o que eu falei lá no começo do vídeo? A coerência vai ser sobre montar um texto lógico. A gente vai ver os sentidos das ideias. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Por exemplo, se eu falar eu estou com fome porque eu comi. Essa frase faz sentido? Para vocês fica clara essa frase? Eu estou com fome porque eu comi? É estranho, né? Porque ele está falando do motivo, da razão, ele está explicando alguma coisa. Então você está dizendo que você comeu e você está com fome. Você está dizendo que o motivo de você estar com fome é ter comido. Não faz muito sentido, né? Então, essa frase não tem coerência. Mas se a gente falasse, eu estou com fome porque eu não comi. Agora a gente resolveu o problema de coerência. Você está com fome pelo motivo, o motivo de você estar com fome é não ter comido. Ah, mas eu quero manter essa situação, que eu comi e eu tô com fome. Que pode acontecer, né, gente? Às vezes você come e continua com fome. Mas daí você não pode usar o porquê. Porque o porquê explica razão, motivo, causa. A gente pode falar assim, mesmo que eu tenha comido, eu continuo com fome. Ainda que eu tenha comido, eu continuo com fome. Eu estou com fome. Então você mostra que tem uma oposição. A gente comeu, mas continua com fome. Então, comi, mas continuo com fome. Então, nesse caso, não teria um problema de coerência. A coerência não é a situação estar errada ou alguma coisa assim, mas é como você construiu a sua ideia. Eu não posso falar que você está com fome porque comeu. Mas eu posso falar que eu tô com fome porque eu não comi. Ou mesmo que eu tenha comido,
eu continuo com fome, entende? Então isso é a coerência do seu texto, é a coerência da frase, é manter uma sequência lógica de ideias, é falar alguma coisa que o seu leitor consiga entender e que faça sentido. Então, para manter a coerência de um texto, é importante que ele não tenha contradições, ou seja, que ele não fale coisas que se opõem. Você não pode colocar essas ideias que são opostas uma à outra. Outra coisa importante para manter a coerência é não repetir demais uma palavra, porque se você está repetindo, fica difícil do seu leitor entender o que você quer dizer. Então ele acaba perdendo a coerência. E por fim, você também tem que manter a hierarquia de argumentos. O que isso significa? Que se tem uma ordem lógica das coisas, você tem que mostrar essa ordem. Eu não posso começar com uma coisa que é menos importante e colocá-la como mais importante, porque se você segue uma ordem confusa, o seu leitor também não vai entender, ele vai ficar perdido. Então isso é muito importante na construção do seu texto. Então vamos finalizar retomando o que a gente viu hoje na nossa aula. A gente viu coesão e coerência. Coesão é sobre a estrutura do texto e usar esses mecanismos linguísticos. Qual algumas estratégias que a gente viu? A gente viu a referência, a substituição, o uso de conectores e a correlação dos tempos verbais. E sobre a coerência, a gente viu 3 coisas, que é não se contradizer, 2, não repetir demais uma palavra, e 3, é manter a relação lógica ou a relação de importância entre os argumentos. Sobre coesão e coerência, um corretor da FUVEST ou do vestibular vai olhar para o seu texto e pensar o quê? A opinião e os argumentos são coerentes? Eles fazem sentido? As palavras e os parágrafos estão bem ligados? Um vai seguindo o outro de forma lógica? Eles estão, sim, ligadinhos? Eles têm coesão? É isso que é importante para uma redação, ok, gente? Viu como é simples? Na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre os conectores e como usar eles para deixar seu texto com coesão e coerência. Então, até a próxima. Bye, bye!